Saúdo a todos os nossos queridos irmãos e irmãs com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rogamos que o Senhor Jesus nos abençoe e nos dirija neste momento quando examinamos a sua santa e bendita palavra. Que Deus nos abençoe e nos encha com seu Santo Espírito para juntos examinarmos as Escrituras. Hoje nós vamos examinar a palavra de Deus a respeito da comunicação. Comunicação, a definição de comunicação, entre outras coisas, falar, transmitir, receber alguma informação, alguma coisa, entre outros significados, significa também tornar comum, fazer comum, alguma coisa comum. Então eu comunico a minha compreensão da palavra de Deus a você, querido irmão, querida irmã, telespectador que está nos assistindo, transmito a você o que Deus tem me dado. Isso é uma comunicação. Mas a comunicação, ela é mais extensa, ela é mais profunda, ela é muito necessária para que o cristão tenha realmente uma vida de serviço a Deus. Então nós vamos iniciar o nosso exame da palavra de Deus, lendo aqui na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 12. A palavra de Deus nos diz assim: Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. O apóstolo Paulo estava dizendo aos romanos que ele estava em constante oração para que Deus preparasse para ele uma boa ocasião para que ele fosse para Roma, porque o desejo dele era comunicar algum dom espiritual que ele tinha recebido de Deus para conforto da igreja de Roma, e que aquilo servisse para consolo tanto do apóstolo Paulo, porque ele também receberia alguma comunicação de algum dom que os irmãos de Roma tinham, como também estaria transmitindo para conforto, para fé mútua, conforto mútuo. Então nós vemos aqui que comunicação é transmitir também o que Deus tem nos dado. O Senhor Jesus nos recorda aquela parábola da pessoa que havia recebido talentos. Um recebeu 5, outro recebeu 3, o outro recebeu 1. Talentos são dons que Deus nos dá, são coisas que nós recebemos de Deus, não são coisas que nós conseguimos porque nós trabalhamos, porque nós nos empenhamos. São dons são presentes. Então é um presente de Deus. Aquele que recebeu 5 presentes de Deus, 5 dons, e transmitiu esses dons e foi fiel, fazendo com que aquilo multiplicasse, foi transmitido para outras pessoas. Outras pessoas passaram também a usufruir daquela bênção que Deus tinha dado para aquele irmão, para aquela irmã. Esse foi agraciado, foi recompensado com mais 5. O outro que recebeu 3 e agiu da mesma forma, transmitiu aqueles 3, também foi recompensado recebendo mais 3. E o que havia recebido um só, com medo de que perdesse aquilo que Deus tinha dado, com medo de que aquilo não fosse agradar a Deus, se ele fizesse alguma coisa diferente, ele não fez nada com o dom que ele havia recebido. Ele simplesmente não usou o que Deus lhe tinha dado. E a palavra diz que é como se ele tivesse enterrado o dinheiro, uma certa quantia de dinheiro na terra. Então, o Senhor Jesus disse a ele assim, e aquele senhor, na parábola, teria dito que foi infiel. Essa pessoa não foi fiel no que havia recebido de Deus. Então, nós temos que nos colocar no nosso lugar. Eu sou
servo de Deus, você, minha irmã, é serva de Deus, você, meu irmão, é servo de Deus. Nós servimos a Deus e nós temos recebido de Deus dons. Nós precisamos ver o que o Senhor tem nos dado. Eu consegui o quê? Eu sou tal coisa dentro da igreja, porque eu trabalhei para isso, eu me empenhei para isso. Não, então não foi por Deus, foi pelo teu trabalho. Se é pelo nosso trabalho, é permissão de Deus, não é dom de Deus. Quando Deus dá alguma coisa para alguém, a pessoa sabe o que fazer com aquilo que recebeu de Deus. Ninguém é pastor, ninguém é presbítero, ninguém é obreiro, ninguém é evangelista porque quer ser. Tem muita gente que vai em nome de Jesus, mas não foi mandada. Tem muita gente que se diz ungido de Jesus Cristo, se diz Cristo. Cristo significa ungido. Eu sou o Cristo, eu sou ungido de Deus, mas na verdade não foi mandado pregar a palavra de Deus, não foi mandado transmitir. Foi mandado fazer outra coisa, mas aquilo não. No que foi mandado tem enterrado o talento. Naquilo que não foi mandado está trabalhando, não está fazendo a obra de Deus. Ainda que a pessoa fale de Deus, fale de Jesus, não vai ser dirigido pelo Espírito Santo, porque não está fazendo aquilo, não está exercendo, não está comunicando aquele dom que Deus lhe deu. Vamos ver ainda, em Romanos mesmo, no capítulo 12, vamos ler o versículo 13, a palavra de Deus nos diz assim: andemos, ou melhor, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Isso é capítulo 12, versículo 12. E no capítulo, no versículo 13, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Então nós temos aqui duas situações: alegrar na esperança, ser paciente na tribulação e perseverar, insistir na oração. Isso é uma coisa que nós temos que fazer. Termos esperança, nos alegrar na esperança. Nos alegrar não quando recebemos, mas porque vamos receber. Nós temos que ter fé. Fé é a esperança daquilo que nós não vemos, daquilo que nós aguardamos. Então nós temos que nos alegrar na nossa fé. Eu vou receber de Deus uma mansão celestial. O Senhor Jesus foi preparar para mim e para você, queridos irmãos, para vocês, queridos irmãos, foi preparar para nós mansões celestiais. Nós vamos morar em lugares maravilhosos. Nós vamos estar junto com Jesus. Não haverá mais morte, não haverá mais tribulação. Temos que nos alegrar nessa esperança. Nós que acreditamos no Senhor Jesus Cristo e servimos ao Senhor Jesus Cristo, nós não morremos. Nós passamos da morte para a vida, diz o Senhor, e nós cremos nisso pela misericórdia e graça de Deus. Nós nos alegramos nisso. Nós temos que ser pacientes na tribulação. Não é passar por tribulação blasfemando, irados, contendendo com todo mundo, jogando as nossas lutas sobre as outras pessoas, culpando as outras pessoas. Não. Nós passamos pelas tribulações que vêm na nossa vida, porque o Senhor Jesus diz assim para nós não acharmos estranho o ardente fogo que vem sobre nós para nos provar. Mas nós vamos aqui, como diz a palavra, ter paciência na tribulação, porque nós cremos em Deus, nós sabemos quem é o nosso Senhor, nós sabemos que a vitória vem vindo, um pouquinho mais e a vitória chegará. Aguarde com paciência, tenha amor, tenha perseverança, permaneça em oração, não dê lugar à carne. Isso é o que nós fazemos. Agora, comunicai com os santos nas suas necessidades. Comunicar, ter contato, se entregar a si, o que você tem de espiritual, de material, dirigido por Deus, pelo amor de Deus, pelo amor dos irmãos, comunicar com os santos, não é com qualquer pessoa, não é com qualquer necessitado, com os santos, nas suas tribulações, nas suas necessidades, seguindo a hospitalidade. Então nós vemos muitas pessoas necessitadas no mundo hoje, mas nós vamos primeiro socorrer os domésticos da fé, aqueles que assim como nós servem a Jesus. Nós
Temos aqui um grupo de irmãos e graças a Deus todos estão supridos na sua necessidade material e também na sua necessidade espiritual, porque a palavra está sendo transmitida, Deus está abençoando e as pessoas, os irmãos, as irmãs estão recebendo o conhecimento da palavra. Fora de nós, fora deste grupo de oração, este grupo especial preparado por Deus sobre a face da terra, que se chama igreja. Tem pessoas passando necessidade. Vamos levar também o Evangelho a essas pessoas. Vamos socorrer primeiro espiritualmente e também materialmente. Não adianta nada você chegar para uma pessoa, disse o Senhor Jesus, uma pessoa que está necessitando, passando frio, passando fome, e você dizer, vai com Deus, que Deus te aqueça e Deus te dê fartura. E você não faz nada. Nós somos os instrumentos de Deus na face da terra. Se aquela pessoa precisa de alimento e ser aquecida no frio, e eu sou um servo de Deus, nós somos servos de Deus, vamos fazer essa obra. Ah, mas tem aí a assistência social, tem aí o governo que faz essas coisas. Irmãos, nós não somos deste mundo, nós não pertencemos a este mundo. Quem é o nosso rei? Quem é o nosso governante? Jesus Cristo, Ele é o nosso rei. É a Ele que nós obedecemos. Não nos afastamos da lei do mundo, não nos afastamos da lei dos homens, porque a palavra manda que honremos o rei e paguemos tributos até. Vamos fazer em nome de Jesus com alegria, mas vamos obedecer às leis celestiais. É chegado a vós o reino dos céus. Vamos comunicar o amor que Deus tem por nós. E não só por nós, por toda a humanidade. O Senhor Jesus diz que veio para trazer salvação, não veio trazer morte. Veio trazer salvação, veio trazer vida, veio trazer solução de problemas, mas para aqueles que creem, vamos levar a fé, vamos levar o amor, vamos levar a paciência adiante para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Vamos ler ainda em Efésios capítulo 5, nos versículos 11 ao 17, que a palavra de Deus assim nos diz. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Não comunicar, não ter contato, não ajudar, não participar com as obras infrutuosas das trevas. Quais são as obras infrutuosas das trevas? As obras que não dão frutos para Deus. As obras das trevas são as obras da carne. Ódio, desamor, separação, contendas, ira, glutonarias, feitiçarias e todas as outras coisas relatadas no livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 19 ao 21. Você vê lá, examina lá a palavra de Deus, você vai ver quais são as obras da carne. Nós sabemos quais são as obras da carne. Não comunique com isso, com feitiçarias, com idolatrias, com glutonarias. Comunique sim, participe sim, entregue-se com amor às obras do Espírito. Não participe das obras das trevas, porque até falar o que essas pessoas fazem escondido, desagrada a Deus. Então você, meu irmão, você, minha irmã, não fique contando que ouviu dizer que tal pessoa fez isso, que tal pessoa fez aquilo, contando novidades. Isso é obra do maligno, é obra da carne. Não faça isso, não seja mexeriqueiro, não seja mexeriqueira, não faça, não comunique com as obras das trevas, porque até falar desagrada a Deus. E nós não queremos desagradar ao Senhor, nosso querido Jesus Cristo. Queremos sim louvá-lo, engrandecê-lo e fazer a sua vontade. Então, foi concedido ao Espírito que desse imagem à besta. A besta também vai ser comunicada com a obra maligna. E nós que estamos aqui, que é vindo o Senhor com milhares de seus anjos, Judas capítulo 1, versículo 14, vem o Senhor com milhares de seus anjos, que somos nós que estamos em comunhão perfeita com o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que tenhamos comunhão em Jesus Cristo. Sejamos um em Cristo, para que o nome do Senhor seja louvado e façamos a vontade do Senhor. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Amém.